E agora vamos deixar com o Eduardo. Né, Eduardo, você foi provocado aí várias vezes aí, né? Então, fui provocado. então, de forma positiva, claro. Então, a bola é contigo aí. Fica à Tá. Zé vontade. Maria, só um pouquinho antes do Eduardo entrar. Esse rapaz, É. quando entrou na Philips, ele provocou a gente de toda maneira. Ele queria botar algumas coisas para funcionar lá dentro, que eu, com 19 anos, achava que aquilo não tinha a menor condição de fazer. Então ele me provoca, não, vou fazer assim. Eu falei, você está maluco. Se você for implementar essa situação que você está querendo, você vai criar um trauma aqui dentro, vai criar uma guerra aqui dentro. O outro técnico dizia para mim, rapaz, você vai ser mandado embora. O homem está entrando agora, ele vai pular, ele vai te mandar. Mas ele fazia isso comigo porque ele sabia que eu estava comunicando a linguagem, o pensamento da fábrica, da gerência da fábrica, dos trabalhadores. Ele usava essa percepção para fazer a modificação que ele queria, e quando ele apresentava, o jogo era de 10-0. Maravilha. Obrigado, Sebas, que isso. Bom, obrigado aí, José Maria. Sebastião, puta, fantástico aí, obrigado pelo convite, né, pela Anateste, mais uma vez eu com vocês aqui. Eu sempre comento com o Armando que me chamou, eu venho. Não chama porque eu venho. Sou apaixonado pela área, mas já que você falou dessa área, eu vou tirar o som aqui para ver se fica melhor. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Sim, tá ótimo. Ok. Já que vocês estão falando dessa área do conhecimento, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar a questão comportamental, né? Então, eu acho que ela é fundamental para a gente poder desenvolver a área de saúde e segurança. E o que o Sebastião comentou está muito relacionado com uma coisa que eu gosto muito, que é a questão da formatação de cultura. Como nós estamos falando de 50 anos de SESMIT, eu só queria fazer uma introdução inicial, que eu acho assim, eu queria tecer meu agradecimento por todos os interlocutores, eu não vou citar nenhum nem outro, senão eu vou estar sendo aí, eu vou ofender alguns, então eu não quero falar sobre isso, mas acho que de uma forma geral, governo, né, empresas e empregados, por tudo aquilo que a gente construiu de infraestrutura, saneamento e pavimentação para a saúde e segurança. Eu acho que nós estamos num momento ímpar. O que essa última gestão vem fazendo na construção da reformulação das normas foi bastante pertinente, foi bastante positivo. Eu vejo uma coisa muito interessante, que hoje a gente está num momento muito disruptivo, então a gente não tem muito espaço mais por um profissional de SESMIT que pensa com a cabeça que se pensava há 10 anos atrás. Eu não estou falando de 20, 30, 40, de 10 anos atrás. Está ultrapassado. Se a gente não caminhar numa velocidade muito grande e achar que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia 10 anos atrás, desculpa, a gente não vai colher resultados, né, já que o tema é esse, né, a gestão, como que eu colho resultados positivos, eu não vou colher resultados positivos. E aí é um ponto muito interessante, depois eu tenho até uns slides aqui que eu separei, mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu não sei se eu tenho tempo para isso, mas eu quero ser bem assertivo na minha fala. O que o Sebastião falou, né, é a questão comportamental. Então, acho que é importante a gente entender, né, que o cérebro da gente, ele entende como uma coisa positiva e ele é reforçador na medida em que a gente recebe informações, tá, positivas ou negativas. Então, a gente precisa entender que a formação de cultura está através dos insights que a gente vai recebendo do lugar que a gente chegou, do lugar que a gente frequenta, do ambiente que a gente está. Então, quando um trabalhador compete com uma máquina ou com equipamento, para não ter que parar a máquina, não parar a linha de produção, né, para fazer alguma coisa que eu vou ganhar em produção, mas eu vou me expor a um risco, ou eu vou expor trabalhadores ou uma equipe de pessoas em risco, né, isso acaba sendo reforçador. E isso formata uma cultura, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, as pesquisas mostram, eu gosto muito da parte de dados, então estou focado em dados e tecnologia, que mais de 90%, acho que é 92%, 93% das pessoas que sofreram um acidente de trabalho, que foram graves ou gravíssimos, né, eles sabiam do risco que estavam correndo. E mesmo assim eles correram. Por quê? Isso está relacionado à cultura. Então, um ponto que eu acho que é importante a gente entender, que por mais que a gente faça procedimento, que mais que a gente faça checklist, que mais que a gente crie mecanismo, né, de proteção, tá certo? No final das contas, a atitude
né, o lado atitudinal, ele vai ser determinante para a gente ter um melhor resultado ou um pior resultado, né? Então, as pessoas conseguem enganar as máquinas, conseguem enganar os equipamentos, elas conseguem jampear sistemas de segurança, elas conseguem, se elas quiserem, elas conseguem. E o ponto é que a gente precisa entender que mexer na cultura é fazer com que elas entendam que não é mais importante fazer mais rápido. Mas isso é uma mudança comportamental que não parte simplesmente do SESMIT da empresa, né? Isso tem a ver com um princípio de governança de uma organização. Isso precisa transitar em todos os níveis hierárquicos. Isso precisa estar na cabeça do diretor, do presidente, do vice-presidente, né, dos gerentes, do supervisor, dos coordenadores, né? Porque na medida que a empresa tem uma política muito bacana, tem procedimentos muito sustentáveis, tenha uma equipe de SESMIT maravilhosa, com profissionais extremamente capacitados, gabaritados, qualificados, né? Mas que lá no chão de fábrica, o cara que está direto em contato com o operador que trabalha na máquina, que é ali onde acontece, vamos dizer, a maior parte dos acidentes, tá certo? Ele reforça uma atitude, né? Que é uma atitude fora de padrão, porque o cara fez com que a empresa não tivesse que parar uma linha de produção ou cumprir um procedimento que vai demorar mais tempo, né, para fazer de uma forma segura. Eu estou falando de comportamento, eu estou falando de cultura, eu estou falando de outras coisas, né? Então, eu sempre brinco aqui na empresa, e a gente acaba vendo dados de muitas empresas, né? Então, a gente trabalha muito com isso, com a parte de dados, cruzamento de dados, de informação, e isso traz várias reflexões para as nossas equipes técnicas, no seguinte sentido: se todo um acidente que aconteceu, e eu já fiz a investigação, já identifiquei qual foi o motivo, tal, eu já fiz a abrangência dele na empresa, né? Se isso realmente trouxesse um resultado 100%, por que eu continuo tendo, muitas vezes, não aquele acidente de novo, às vezes até tenho aquele tipo de acidente de novo, mas por que aquele mesmo padrão de acidente acontece várias vezes na empresa, durante o mês, durante o ano, e ele continua acontecendo, né? Por que eu não consigo trazer resultados melhores a partir daquele momento? Então, só para vocês entenderem, 15% do que traz um ambiente de proteção tem a ver com a parte de compliance, 18% com a parte de governança e 40% com a parte de formação de cultura, né? Então, quando a gente fala de cultura, é muito importante, porque assim, compliance 15, 18 na parte de governança, quer dizer, que eu tenho toda a parte estruturada, procedimento, norma, checklist e tal, e 40 na cultura. Então, se eu não trabalhar na cultura, eu vou chegar num limite de acidente, taxa de frequência, taxa de gravidade, enfim, tudo isso que vocês sabem de carteirinha, tá certo? Que eu vou ter um número de acidente ali que ele vai replicar todo ano. Todo ano ele replica. Eu sei disso porque eu olho isso na plataforma digital aqui, né? Então, assim, tem 10 mil clientes, tem 2 milhões de vidas. Então, eu consigo ver isso, cara. Todo ano acontece o mesmo nível de acidente. E, pô, mas por que eu não consigo baixar? Pô, o que eu estou fazendo de errado? É a cultura. Se eu não trabalhar na cultura, eu não vou conseguir chegar, né, nesse estágio mais, né? Que nem eu sempre brinco aqui o seguinte, né? Essas campanhas zero acidente. Desculpa. Era bonito até 10 anos atrás. Zero acidente hoje chega a ser bizarro. Entendeu? Porque, na verdade, eu quero ter o seguinte, eu quero trabalhar em cultura, porque zero acidente é meta. Não é programa. Programa zero acidente. Zero acidente não é programa. Programa de formatação de cultura, né? Programa de atitude correta. Programa funciona. Mas programa zero acidente por zero acidente, não é porque eu criei um programa com o nome de zero acidente que as pessoas vão mudar comportamento, né? Então, assim, a gente precisa mudar, sair um pouco da caixa, né? Tem coisas que a gente fez a vida inteira, porra, trouxe uma série de aprendizado. Mas hoje, se a gente quer colher resultados mais positivos, a gente precisa se aprofundar. Aprofundar no conhecimento da atitude humana, do comportamento humano, de entender, né, que as pessoas, hoje, elas estão de um jeito, amanhã elas estão de outro. A gente precisa entender, né, que problemas na família interferem no trabalhador. A gente precisa entender que problema de relacionamento com a chefia interfere na relação do trabalhador no chão de fábrica. A gente precisa entender, né, que um ambiente positivo e uma agenda positiva todos os dias, entendeu? Interfere positivamente dos resultados da gestão de saúde e segurança do trabalho, né? E esse é outro ponto que eu queria só comentar. Infelizmente, aí eu vou dar uma puxadinha de orelha, discutir hoje
né, indicadores, princípios do ESG, né, governança, entendeu? Com os profissionais de SESMIT é muito difícil. Por quê? Bom, primeiro porque eles estão num patamar, se a gente pensar no operacional, tático e estratégico, a maior parte dos profissionais de SESMIT hoje está no operacional, né? Uma minoria está no tático e quase ninguém está no estratégico, né? E aí, Sebastião, vou trazer um ponto. Você deu um exemplo de um processo que a gente teve sucesso lá na Philips com um programa, a gente trouxe resultados maravilhosos, a gente mudou o comportamento, a gente mudou a cultura. Só foi possível porque a gente envolveu a auto-organização da empresa. Então, assim, hoje, os profissionais de SESMIT precisam se capacitar para conseguir, né, transitar em todos os ambientes da empresa, não só no chão de fábrica. Não vou ter resultado só no chão de fábrica. Eu preciso mobilizar a alta governança da empresa, né? O conselho administrativo das empresas discute a parte financeira, mas não discute estratégia de prevenção de saúde e segurança do trabalho, passivo trabalhista, formação de uma série de coisas que impacta diretamente, FAP, né, TEP, absenteísmo, que impacta diretamente o resultado da companhia. Tá certo? E se a gente não levar, a gente sabe aquele que não aparece, não se faz presente, né? Você precisa aparecer, cara. Você precisa estar na agenda. Se você não é nem pauta da gente, você não vai se fazer presente. Então, assim, hoje a gente vive, né? Eu brinco que existem algumas gestões que são gestões zumbi. Por que zumbi? Porque ninguém vê. Ninguém vê o profissional de segurança, é zumbi. Entendeu? Você já viu, a gente vê falar, por exemplo, de startup zumbi. O que é startup zumbi, né? Ela vive de investimento, mas que ela não se mantém sozinha. É gente metendo dinheiro nela. E a impressão que eu tenho, muitas vezes, de SESMIT é startup zumbi. Por quê? Eu percebo que os caras precisam de uma norma, entendeu? Para poder sobreviver, para mostrar que se existe. E, na verdade, a gente não precisa disso, cara. A gente já está cheio de legislação para se embasar, a gente já tem muita parte técnica, mas a gente tem muito pouco de governança, de se fazer importante, né? De criar indicadores que, de fato, é importante para o negócio, porque a gente vive por causa do negócio. Ah, mas a gente tem que proteger as pessoas, mas a gente precisa mostrar que é importante isso, né? E isso, né, essa cartilha, infelizmente, pouca gente está transitando nela. A gente precisa envolver mais as pessoas para falar de parte estratégica. Outro dia eu estava conversando com um engenheiro e eu vou dar um exemplo. Pô, eu fui fazer uma entrevista numa grande empresa multinacional, Eduardo, mas eu não sei se eu vou. Pô, o cara conversando comigo. Eu falei, por quê, cara? Pô, cara, eu tava conversando e fui falar de princípios de ESG, fui falar disso, o cara falou, o que é ESG? Pô, o cara que é gerente da área de saúde e segurança, o que é o corporativo dessa grande organização, não sabe nem o que é princípio do ESG? Cara, eu fiquei preocupado. Eu falei, peraí, que empresa que é isso? Que é essa? O cara vai querer discutir, eu não estou menosprezando. O cara vai querer discutir como é que é a reunião da CIPA, o que eu vou fazer na CIPAT, Desculpa, cara. Não dá. Hoje não dá nem para discutir isso, porque quem tinha que fazer CIPAT é o trabalhador. O SESMIT não tinha nem que se envolver com isso. Quer dizer, como é que a gente disseminou essa cultura? Né? Se a gente fizer uma leitura, como que era o RH há 30 anos atrás, é o RH que organizava férias, é o RH que controlava cargo, salário, desenvolvimento, tudo estava no RH. Descentralizou tudo. O líder tem que cuidar das férias do cara, o desenvolvimento dele, o que ele precisa de habilidade. Pô, eu tenho aqui, ó, a vaga precisa dessas qualificações, dessas habilitações, né? E o líder tem que verificar se o cara tem ou não tem, o que a gente precisa desenvolver. Não é eu do RH que vou saber disso. E o profissional de SESMIT também, quer dizer, peraí, nós precisamos começar a trabalhar, não para nós mesmos, né? A gente faz procedimento para a gente preencher, a gente faz checklist para a gente fazer, a gente faz normativa para a gente cumprir. Não é isso, cara. Olha para fora. A gente não tem que fazer nada. Nós somos consultores, nós temos que fazer o quê? Mobilizar a cultura. Como que eu faço mobilização da cultura? Envolvimento de toda a empresa, de toda a organização. Né? E o que eu vejo positivo é que hoje eu vejo na plataforma muitas empresas indo nesse sentido. Por exemplo, hoje tem empresa, só para vocês entenderem, hoje tem empresa que já descentralizou a entrega de EPI dentro da plataforma, quem faz é o próprio gestor do cara. Ele que tem que, periodicamente, deu aquele prazo, tem que trocar o óculos, o protetor, não sei o quê. Ele que vai falar, ó, você tem que trocar o óculos, tem que trocar o protetor. É o cara que vai cuidar disso tudo. Ela tem que fazer uma reciclagem de treinamento, você que tem... Porque na hora que eu envolvo os caras, eles começam a sentir que isso é importante. Isso é importante para quem?
para o SESMIT? Não, para a empresa, pô. A gente não faz para o SESMIT, a gente faz para a empresa. Você não usa o óculos por causa do SESMIT que passa para olhar se está usando óculos ou protetor. Você faz porque é uma regra da empresa. E você faz para se proteger. Então, o princípio de valor, de enxergar a percepção do trabalhador, para isso que a gente está construindo, precisa ter o viés correto, senão a gente não formata a cultura. E cultura começa da hora que o cara entra na empresa, na portaria, entendeu? Até a hora que ele sai. Tá certo? Não adianta, sinceramente, cara. É por isso que eu acho muito bizarro algumas coisas. Outro dia eu entrei numa empresa, Sebastião, vou dar esse exemplo. Eu entrei numa empresa que é top em segurança, top. Eu fui na empresa top em segurança. Aí eu comecei a ver os caras de terceiro que estavam fazendo limpeza na fachada, um cara estava fazendo um trabalho ali na guia e tal. Cara, eu falei assim, putz, ó, olha que interessante, né? A empresa é top na área de segurança, mas o terceiro faz o trabalho de qualquer jeito. Não precisa estar de cinto, entendeu? Não está amarrado o andaime, tá mexendo na rua, não tem nada isolado. Então, assim, o terceiro pode tudo. Quer dizer, então, assim, cara, nós estamos lidando com pessoas. Nós não estamos mais preocupados. Não, o SESMIT está aqui para cuidar da minha empresa, o terceiro não. Quer dizer, não é isso, cara. Entendeu? Assim, claro, que exemplo que você está dando? Aqui, eu tenho uma cultura, o terceiro pode ter outra. Não é isso. É naquele ambiente, cara, você entrou na organização. Pouco importa teu vínculo empregatício. Se você é terceiro, se é prestador, se você é um visitante, né? Então visitante não precisa usar óculos nem protetor? Não, porque eu não vou precisar pagar insalubridade por visitante. Se for esse o conceito, a gente não está falando de cultura. A gente não infere na cultura. Então, cara, é tudo muito bizarro esse aspecto. E a gente, como SESMIT, precisa ter um olhar diferente. E eu não estou falando de técnico de segurança, engenheiro, estou falando de SESMIT como um todo, né? Então, assim, tudo está mudando numa velocidade muito rápida. E a área do conhecimento de dados traz para a gente uma coisa muito interessante, que é diagnóstico. Cara, exato. Tem coisa que você acha, tem coisa que você tem certeza, porque a hora que você olha o dado, né? Olha, por incrível que pareça, Sebastião, eu chego a ter cliente aqui que eu avalio que ele tem, por exemplo, um acidente num tipo de máquina todo ano, no mesmo mês. Cara, é impressionante, porque eu vejo assim, 20 anos o cara, e 20 anos no mesmo mês, naquela máquina tem um acidente. Pô, então é só esperar, né? Em maio do ano que vem vai acontecer de novo, pô. Quer dizer... Parecendo o filme A Premonição, né, Eduardo? E o cara faz investigação, e o cara tem isso, tem aquilo outro. Só que é o seguinte, se eu não mudar a forma de eu fazer investigação de acidente, eu também não vou colher resultado diferente. Porque é sempre assim, ó, é o ato inseguro, é a condição insegura, é não sei o quê. Não, ele tinha procedimento, ele teve treinamento, Não é isso que está no jogo. É o seguinte, cara, é entender como que o líder se comporta quando acontece um acidente na área dele. E quando ele percebe que alguém está fazendo um trabalho de baixo padrão e não está cumprindo um procedimento, ele intervém, ele conversa, tá certo? DDS pronto, que você vai falar assim, hoje nós vamos falar de proteção de mãos. Cara, esse DDS pronto, os caras estão de saco cheio de ouvir, cara. Ninguém quer ouvir mais isso. Não é isso. O cara não quer ouvir, ele quer falar, pô. Então, assim, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. O trabalhador precisa ser ouvido. A gente precisa ouvir. DDS é para ouvir, não é mais para falar. Ele era para falar 20 anos atrás. Hoje ele é para ouvir. Cara, o que a gente pode fazer para fazer melhor? O que a gente pode fazer para evitar condições de risco que vocês estão vendo? Né? Como é que vocês podem contribuir para a prevenção? Como é que a gente melhora o nosso resultado? A gente precisa ouvir, cara. Né? E ouvir e dar responsabilidade. Ouvindo e dando responsabilidade, eu acho que a gente muda a cultura. Desculpa, estourei meu tempo. Né? Não, maravilha, é muito importante, porque se empolga. O conteúdo ele é extremamente importante.